Bom, agora, para tentar entender essa confusão toda, Yuri Pita, a gente vai chamar, neste momento, Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais, pesquisador de Harvard, sobre essa reunião, Vitélio, de Volodymyr Zelensky com Donald Trump. Eu acho que tem muitos aspectos, muitas camadas para a gente falar sobre o que o mundo acabou de presenciar. Daqui a pouco a gente vai repetir, para quem não viu, para quem está chegando agora, né, professor? Daqui a pouco a gente vai mostrar, mas antes, a gente tentar entender. Olha, vou começar do fim para o começo, o professor. Depois a gente analisa por que isso aconteceu nesse momento, quem puxou a briga e tal. Mas primeiro é o seguinte, agora, o que resta a Volodymyr Zelensky? Essa é a minha pergunta. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Débora, Yuri, boa tarde a todos. Olha, essa reunião realmente não tem precedentes, né? Como vocês falaram um pouco na reportagem, eu não lembro de ter visto isso em nenhum momento da história dos Estados Unidos, não acredito que nunca tenha havido algo assim. Sim, essas reuniões em portas fechadas são duras, mas na frente da imprensa não tem como acontecer esse tipo de bate-boca. Claramente houve ali uma acusação de que o Zelensky teria apoiado a Kamala na Pensilvânia durante as eleições. Essa acusação veio do J.D. Vance, o vice do Trump. Então, a gente percebe o quanto há de pessoal nessa discussão que envolve a soberania de um país da Europa, que é a Ucrânia. O que resta para o Zelensky? Bom, o Zelensky não está sozinho, porque a segurança da Ucrânia não é só da Ucrânia, é da Europa inteira. Então, nós estamos vendo a Europa se rearmar. No início da guerra, até 2021, a União Europeia investia 200 bilhões de dólares por ano em defesa, hoje investe 320 bilhões, Débora. Eu estou falando só da União Europeia, não é nem de todos os países da Europa. Por exemplo, o Reino Unido está fora dessa conta, mas está aumentando seus gastos em defesa, conforme a gente ouviu do Keir Starmer ontem, que também foi à Casa Branca. Atrás, né, por trás desse cenário, ainda existe um esforço da Comissão Europeia, da Ursula von der Leyen, de criar mecanismos para que a União Europeia aumente em até 500 bilhões dos seus gastos com defesa, reduzindo o freio fiscal da mesma forma que foi usado, por exemplo, para gastos de saúde durante a pandemia. Então, resta para o Zelensky o apoio da Europa, já que ninguém na Europa acredita que o Putin vai parar na Ucrânia, que foi mais ou menos o que o Zelensky falou para o J.D. Vance e para o Putin e para o Trump há pouco, perdão. Mas é ainda possível que haja um acordo hoje sobre esse fundo de exploração de terras raras na Ucrânia. Nós não sabemos como esse acordo vai ficar, porque o Zelensky foi à Casa Branca para assinar o acordo. Mas ainda assim, a situação do Zelensky perante os Estados Unidos sai bastante enfraquecida, evidentemente, Débora. Vitélio, muito prazer em recebê-lo aqui no 360. Queria ouvir um pouco, né, além do ineditismo, do inusitado, de ter uma situação, geralmente essas conversas em público são para aparecer bem na foto e não criando uma situação com essa. Mas o quanto isso é revelador deste impasse que se chegou desde que Donald Trump assumiu a Casa Branca e que está disposto a pôr fim a esta guerra na Ucrânia da forma que for. Inclusive, deixando esta imagem que a Américo Martins nos contou muito bem. Quem saiu ganhando, né? Quem comemorou este bate-boca televisionado para o mundo todo foi o titular do Kremlin, Vladimir Putin, Vitélio. Yuri, olha, o Zelensky está fazendo de tudo para defender o seu país, inclusive ia à Casa Branca de maneira ofensiva, né? Como foi acusado de ser desrespeitoso, palavras do J.D. Vance e do próprio Trump, né? Que seria ingrato. Mas a questão é que ele realmente está preocupado com o futuro da Ucrânia. Ele lembrou que a Ucrânia já tinha sido invadida em 2014, em 2014 o Putin não usou o argumento da expansão da OTAN. Aliás, a Ucrânia não tinha como ingressar na OTAN, assim como não tem agora, porque está em guerra. A OTAN não pode aceitar países em guerra. Por outro lado, o que o Trump e o J.D. Vance estão fazendo? Estão defendendo o seu lado político, né? Porque existe uma visão de que os Estados Unidos teriam dado muito dinheiro para a Ucrânia sem contrapartida. O Trump fala em 350 bilhões de dólares. Na verdade, os dados são de que a Europa ajudou com 60% das doações para a Ucrânia.
foi realmente dinheiro doado, como lembrou o presidente Macron, na segunda-feira, inclusive interrompendo o Trump para corrigi-lo. Então, a Europa entrou com cerca de 138 bilhões e os Estados Unidos com 118 bilhões de dólares. Mas, de qualquer forma, nós vemos que há uma preocupação, tanto da Europa quanto do Zelensky, de que o Putin não pare na Ucrânia. E a administração Trump traz isso de uma forma muito pessoal. Ele diz, olha, o Putin desrespeitou outros acordos anteriormente, na administração de outros presidentes, porque não era eu o presidente. Essa é a resposta do Trump, Yuri. É muito... Oi, desculpa, Débora, só para um complemento. Não, pode falar, muito, pode falar. Muito calcado nesta figura personalista de Trump, quando ele, inclusive, diz para o Zelensky, você não tem as cartas, quem tem as cartas aqui na mesa somos nós. Desculpa, Débora, a interrupção. Imagina, a gente está com um pouquinho de delay aqui de Brasília, então às vezes eu entro, a gente choca um pouquinho, mas tá tudo bem. Olha, eu peço, professor, que o senhor continue com a gente mais um pouquinho, porque é o seguinte, a gente abriu essa edição falando bate-boca, briga entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. E cadê? Quem não viu esse bate-boca? Vai ver agora, com tradução de Nathalie Graue. During the war, durante a guerra, todo mundo tem problemas. Mesmo vocês, mas vocês não sentem isso agora, mas vocês vão sentir no futuro. Graças a Deus, você não sabe disso. Não nos diga o que nós vamos sentir. Nós estamos tentando resolver um problema, então não nos diga o que vamos sentir. Você não está em posição de ditar isso. Não está em posição de ditar o que vamos sentir. Nós vamos nos sentir bem. Vocês vão sentir a influência. Você não está numa posição boa agora. Você está numa posição ruim e ele está certo. Mas desde o início da guerra, você não está na posição... Você não detém as cartas. Não estou jogando cartas. Você está jogando. Você está jogando com as vidas de milhões de pessoas. Está jogando com a Terceira Guerra Mundial. Com a Terceira Guerra Mundial. E o que você está fazendo é um desrespeito ao país, a este país. Mas muito mais do que muitas pessoas. Você agradeceu em algum momento nesta reunião? Eu agradeci. Você foi à Pensilvânia e fez campanha para a nossa oposição em outubro. Então agradeça aos Estados Unidos e o presidente que está tentando salvar o seu país. Por favor. Você acha que você está falando da guerra? Ele não está falando sobre a sua guerra. O seu país está em problemas. O seu país está em problemas. Vocês não estão ganhando. Eu sei. Vocês têm uma boa chance de se sair bem por conta da nossa ajuda. Sim, nosso país tem se mantido forte desde o início da guerra. E eu sou grato. Eu disse obrigado neste gabinete. Nós demos 350 bilhões de dólares, equipamentos militares. E se não tivesse nossa ajuda militar, se não tivesse nossos equipamentos militares, essa guerra teria acabado em 2 semanas. Em 3 dias, eu ouvi Putin dizer isso também. Talvez menos. Sim, claro, vai ser muito difícil fazer um acordo dessa maneira. É preciso dizer obrigado. Eu disse muitas vezes. Aceite que há discordâncias e não vamos tentar discutir isso na frente da mídia americana quando você está errado. Mas, olha, eu acho que é bom que o povo americano veja isso que está acontecendo. É por isso que eu deixei isso acontecer aqui por tanto tempo. Você precisa ser grato. Você não detém as cartas. Seu povo está morrendo. Seus soldados estão em falta. E aí você nos diz, eu não quero um cessar-fogo, eu não quero um cessar-fogo, eu não quero isso, eu quero aquilo. Olha, se você conseguir um cessar-fogo agora, é melhor aceitar para que as armas parem. É claro que eu quero parar a guerra, eu disse, mas eu quero garantias. Mas você pergunte às pessoas sobre um cessar-fogo o que elas pensam. Mas isso não foi comigo. Isso foi com
com um cara chamado Biden, que não é uma pessoa muito inteligente. Mas foi o seu presidente. Isso foi com Obama que deu lençóis. E eu mandei mísseis antitanque, os Javelins. Obama mandou lençóis. Na verdade, Obama mandava lençóis e Trump mísseis Javelin. É preciso ser grato, porque você não detém as cartas. Conosco, você detém as cartas, mas sem, você não tem as cartas. Mais uma pergunta. Vai ser um acordo muito difícil, porque as atitudes têm que mudar. Por que a Rússia quebrou o cessar-fogo? O que você disse? Ela está perguntando, e se a Rússia quebrar o cessar-fogo? Mas e se? E se uma bomba cair na sua cabeça agora? E se eles quebrarem o cessar-fogo? Eles fizeram isso com o Biden porque eles não respeitavam o Biden. Também não respeitavam o Obama, mas me respeitam. Putin passou por muito comigo. Ele passou por uma caça às bruxas quando o usaram na Rússia. Já ouviram falar sobre esse esquema, essa questão do Joe Biden, Hunter Biden, a Hillary Clinton e o Adam Schiff? Foi um esquema e ele passou por tudo isso e não acabamos em guerra. Ele foi acusado disso tudo, mas não tinha nada a ver com isso. Isso saiu do quarto do Hunter Biden. Foi um terror. E aí disseram, o laptop foi feito na Rússia. Os agentes, tudo foi um esquema e ele foi acusado disso tudo. Então, tudo que eu posso dizer é o seguinte, ele pode ter quebrado acordos com Obama e o Bush e também com Biden. Acho que sim, eu não sei o que aconteceu, mas ele não quebrou comigo. Ele quer fazer um acordo, eu não sei se ele pode fazer um acordo, mas o problema é que eu o empoderei para ser duro. E acho que não pode fazer isso sem os Estados Unidos. Seu povo é muito corajoso. Mas ou você faz um acordo ou estamos fora. E se estivermos fora, você vai lutar sozinho. Não acho que vai ser bom. Mas você não detém as cartas. E uma vez que assinarmos esse acordo, você vai estar numa posição muito melhor. Mas não está agindo de forma agradecida. Isso não é muito bom. Tenho de ser sincero. Muito bem, acho que vimos o suficiente, não é? Professor Vitélio Brustolin, então, o que a gente acabou de ver, imagens de cerca de 25 minutos atrás, uma reunião transmitida ao vivo no Salão Oval da Casa Branca entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Ucrânia, falando sobre o acordo, né, para um cessar-fogo, o acordo para o fim da guerra. Bom, eu trago aqui... E haveria, olha só, Camila Ancona acaba de me avisar aqui que haveria, professor, uma coletiva agora para a imprensa, acaba de ser cancelada, informação de momento, acaba de ser cancelada a entrevista coletiva que haveria com a presença do presidente Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Tamanha foi a situação constrangedora e inviável, né? Impraticável, não tem mais como continuar, não havia mais clima, nem mais, enfim, estratégia para manter uma entrevista coletiva. Aquilo que a gente viu foram algumas pessoas da imprensa que ficam no Salão Oval e ficam fazendo perguntas, mas a entrevista coletiva acontece depois, é uma entrevista coletiva. Há algumas perguntas ali com transmissão, mas a entrevista coletiva acontece depois. Essa entrevista coletiva que sempre acontece depois das reuniões bilaterais, como aconteceu ontem com o primeiro-ministro do Reino Unido, como aconteceu com Emmanuel Macron, essa com Volodymyr Zelensky, tamanha a situação inviável, foi cancelada, acaba de ser cancelada. Obrigada pelas informações. Quero também registrar que essa recuperação aqui de imagem que a gente deu foi com tradução de Nathalie Grau. Agradecer também a Halim Mendes por ter viabilizado tudo rapidamente. Professor, minha pergunta é, em determinado momento, Trump fala, bom, quem começou a escalar e a fazer provocações a Volodymyr Zelensky foi o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance.
Aí eles começam a bater boca e aí então o presidente Donald Trump começa a mediar e ele também endossar o que o seu vice falou. E aí, em determinado momento ele fala assim, Trump fala, é bom que isso aconteça na frente dos americanos, é bom que todo mundo saiba, por isso eu estou deixando isso acontecer por tanto tempo. Ou seja, ele sabia que era um bate-boca, se ele não quisesse, ele falava, acabou. Não, ele deixou e eles foram, então, numa escalada dizendo, você não tem as cartas, você não está sendo grato pelo que fizemos, você não está demonstrando gratidão. Enfim, me pareceu, e eu quero sua avaliação, um jogo jogado, né? Algo premeditado. E por quê? Porque Donald Trump avaliou ser importante que o mundo visse essa conversa, professor? Débora, o Trump falou isso quando já estava vendo o bate-boca, mas, na verdade, como a gente viu no cancelamento dessa coletiva de imprensa, seria melhor que nada disso tivesse sido transmitido, porque isso se transformou num fato histórico. A Ucrânia vê o apoio dos Estados Unidos como uma obrigação, porque em 1994, quando a Ucrânia entregou seu arsenal nuclear para a Rússia, a Ucrânia, o Cazaquistão e Belarus entregaram suas armas nucleares, foi firmado o Memorando de Budapeste, no qual os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a própria Rússia, que agora ataca a Ucrânia, e a China, todos os 5 permanentes do Conselho de Segurança, se comprometeram a defender a Ucrânia. Essa era a garantia de segurança da Ucrânia para entregar o seu arsenal nuclear, que era o terceiro maior do mundo na época. Se a Ucrânia tivesse armas nucleares, certamente ela não teria sido invadida pela Rússia e, nesse momento, há armas nucleares russas em Belarus, que é um território utilizado para invadir a Ucrânia. Então, o Zelensky vê isso de uma forma e o Trump vê de outra. O Trump vê de uma forma como a administração anterior, ele ofende o Biden, não foi muito inteligente quando te ajudou, na forma como te ajudou. Agora, os dois chegam num ponto em comum, que é a Ucrânia é um país pequeno, a Ucrânia é do tamanho do estado de Minas Gerais, e a Rússia é mais de 2 vezes o tamanho do Brasil. E a Ucrânia faz uma fronteira terrestre com a Rússia, e é bem verdade que a Rússia é a segunda maior potência militar do mundo e que sem o apoio de aliados, a Ucrânia não teria resistido a essa guerra, Débora. Os planos de guerra da Rússia, que foram encontrados perto de Kiev, foram publicados pelo New York Times. As ordens eram de ter suprimentos para 5 dias e de, no 5º dia, ter uma roupa de gala para comemorar a conquista da Ucrânia. Esses eram os planos de guerra do Putin, e isso já foi há mais de 3 anos. Então, nesse momento, a Ucrânia precisa dos seus aliados para continuar existindo como país. E é por isso que o Trump diz que o Zelensky não tem cartas. É porque ele não tem os meios necessários para defender o seu país e precisa dos aliados, e dentre eles os Estados Unidos, que até aqui eram garantidores da segurança da Ucrânia, pelo menos no papel, Débora. Pois é, Vitélio, a gente segue com as imagens ao vivo da Casa Branca, esse veículo GM ali, um desses grandões ali, não sei se é um Suburban, enfim, e dá para ver as bandeiras tanto dos Estados Unidos quanto da Ucrânia. É o veículo que a qualquer momento pode se locomover, tão logo Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, entre neste veículo. Por isso que a gente segue com as imagens ao vivo da Casa Branca de Washington, D.C. E aí, Vitélio, acho que é importante todo esse contexto que você nos dá histórico, porque desses acordos que envolviam desde o fim da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim e do bloco soviético, do Pacto de Varsóvia, e o que se fez com o arsenal nuclear, que era da antiga União Soviética e estava espalhado pelas repúblicas que faziam parte dessa União, porque esse colapso deste acordo envolve não só o território ucraniano, mas desperta uma preocupação na própria Europa. Daí todo o esforço que a gente viu de Emmanuel Macron, Keir Starmer e outros líderes europeus para se tentar buscar uma solução que não faça parecer a Vladimir Putin que valeu a pena romper um acordo que vinha desde a Segunda Guerra, que era a inviolabilidade dos territórios dos países, pelo menos ali no palco das 2 grandes guerras do século XX, que é a Europa. Queria uma avaliação tua, Vitélio, do quanto esta preocupação dos europeus é relevante e do quanto Donald Trump está rompendo não só com Volodymyr Zelensky, com esse pacto de defesa da Ucrânia, mas com todo um pacto que regeu o mundo desde o fim da Segunda Guerra e todo este período
do século XX até aqui. Yuri, esse grande pacto que você menciona é a Carta da ONU, que proíbe que sejam travadas guerras de anexação de território. É por isso que a Europa não vê com bons olhos que a Rússia continue com ocupações na Ucrânia. A Crimeia, que foi ocupada em 2014, é território reivindicado pela Ucrânia. Existe uma ação na Corte Internacional de Justiça e quase nenhum país do mundo reconhece a Crimeia como território russo, apenas algum punhado de ditaduras, Belarus, a Coreia do Norte, por exemplo. Então, ter a Rússia ocupando mais uma faixa de território na Ucrânia representa para a Europa o fim do sistema internacional firmado pós-Segunda Guerra. É rasgar a Carta da ONU de uma ponta a outra. Ainda mais se isso for reconhecido por um dos países que ajudaram a vencer a Segunda Guerra e que ajudaram a escrever as regras da ONU, que são os Estados Unidos. Os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, que já fizeram parte da União Soviética, eles se armam nesse momento de uma forma sem precedentes. Estão construindo muros contra o território russo, isso lembra muito a Guerra Fria. E a Polônia, Yuri, que foi escravizada pelos nazistas por 4 anos e depois foi dominado pelos soviéticos por 5 décadas, é o país da Europa que hoje mais investe em defesa, está perto de 5% do PIB, porque a Polônia não quer passar por essa situação de novo. Então, existe um temor muito grande na Europa, sobretudo nos países mais próximos à Rússia. A própria Finlândia, que era neutra desde 1945, pediu para ingressar na OTAN depois da invasão da Ucrânia. A Suécia era neutra desde 1814, não participou nem da Primeira nem da Segunda Guerras Mundiais diretamente. Pediu para ingressar na OTAN também, porque teme a expansão russa. Na Europa, ninguém acredita que o Putin vai parar na Ucrânia, e rasgar a Carta da ONU desse modo também é uma ameaça para outros países. O Brasil, por exemplo, 20% do território do Brasil é a Amazônia. Então, seria o equivalente a gente aceitar perder 20% do nosso território por uma paz a qualquer preço. Todo mundo quer a paz, mas uma paz injusta, Yuri, vai levar a uma guerra maior, como nós já vimos acontecer em outros momentos na história, como, por exemplo, em 1938, na Tchecoslováquia, e também no início da Guerra Fria, quando o Stalin, o Churchill e o Roosevelt assinaram um acordo dividindo o mundo sem consultar quase ninguém, Yuri.